Muitos se dizem despertos e muitos outros dizem que jamais irão despertar. Mas o que é um despertar espiritual? É muito comum se ouvir no caminho da espiritualidade esse tipo de posicionamento. O meu despertar espiritual aconteceu quando isso, quando aquilo. E eu sempre questiono, afinal de contas, o que é o despertar? Porque dentro do caminho que eu trilho, eu me pergunto, será que despertei? Será que sou uma pessoa desperta? Afinal de contas, o que define o que é um despertar espiritual? O que é a Matrix, que tanto se fala também, despertar da Matrix, sair da Matrix? E são questionamentos que eu trago para esse diálogo hoje, que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte da minha caminhada espiritual. Tenho certeza que também de muitos que estão ouvindo hoje. Então, se esse assunto te interessa, se está tocando você, vem comigo e vamos conversar sobre isso. O que eu trago aqui é uma reflexão. Eu não sou dono de verdade nenhuma, muito menos pretendo ser, né? Isso é apenas um posicionamento reflexivo a respeito desse tema, que é algo recorrente no nosso dia a dia, principalmente nesse meio da espiritualidade. Será que despertar espiritualmente é transcender essa percepção da materialidade e se conectar com um plano sutil, um plano astral, e entrar em contato com mestres, mentores, guias espirituais? Será que é seguir alguma doutrina, uma filosofia de vida ou uma religião? O que é, afinal de contas, despertar? Eu observo assim, meus irmãos, que o despertar está relacionado a uma transformação pessoal. Está relacionado a um novo nível de consciência que se tem diante de si mesmo e da própria vida. Então, eu posso dizer assim que todas as pessoas que eu conheço, elas são despertas, porque em algum momento da vida delas, elas tiveram um momento de transformação. E vão continuar tendo até os seus últimos dias. Porque eu entendo a espiritualidade como um caminho de autoconhecimento, como um caminho de autoaperfeiçoamento, né? De doutrina, de reforma íntima. Dentro das minhas reflexões e percepções, como espíritos vivenciamos essa matéria, essa realidade e essa carcaça, esse corpo humano. Então nós estamos aqui aprendendo a ser humanos dentro da humanidade. E é preciso sim expandir uma consciência desse ser, para que então possamos evoluir como seres humanos, evoluir como seres desse planeta Terra, para que essa Terra como um todo possa habitar uma nova consciência de ser, para que a humanidade como um todo possa se reconhecer no processo evolutivo. E essa talvez seja a maior contribuição que nós como espíritos possamos trazer aqui para essa realidade, para esse ser humano, para esse planeta Terra. No momento que aquilo que eu faço, que eu penso, dentro das minhas atitudes, contribuo para um aprimoramento disso que nós vivemos, então eu estou contribuindo para esse processo evolutivo. Eu estou aí então conectado no processo de despertar. Muitas pessoas têm contatos com seres estelares, multidimensionais, se dizem de tal estrela, de tal galáxia, e aí eu pergunto, o quanto isso realmente traz de transformação para essa pessoa? Muitos dizem assim, eu quero sair da Matrix, ou eu saí da Matrix. Mas eu questiono o seguinte, nós estamos vivendo na Matrix. Não tem como fugir dessa realidade. Nós estamos nessa realidade, por algum motivo a gente está aqui. E aí então me baseio muito na obra do Jean Valjean, Rogério de Freitas, que é Favor Divino, que ele fala que nós estamos aqui como espíritos prestando uma contribuição a esta obra, experienciando essa obra do Criador e ao mesmo tempo contribuindo para o aprimoramento desse Criador e o resgate desse Criador. Então, como fugir dessa realidade? Eu acredito que um fator importante do despertar é não negar, mas sim enfrentar a realidade. Aqui, ser humano, agora, nesse momento. Então, me observo e o quanto eu contribuo, através dessa manifestação, da expansão da minha consciência, com autoconhecimento, com reforma íntima, para que eu seja melhor, para que eu consiga contribuir melhor para mim mesmo e para quem está na minha volta,
para a minha sociedade. Então a pergunta é o quanto eu consigo contribuir para esta obra. Tem muitas pessoas que eu conheço que não estão conectadas em nenhum tipo de processo espiritual, não vestem nenhum branco, não vão a nenhum centro religioso, doutrinário, e posso dizer assim que estão muito mais despertas do que muitos que caminham no caminho espiritual, porque trazem para a sua vida um processo íntegro de valores, de caminho moral, de conduta, nos atos, nas palavras, que muitos do que trilham um caminho espiritual não trazem. Então podemos dizer assim que muitos daqueles que se dizem despertos talvez não estejam, muitos daqueles que se consideram até mesmo ateus, descrentes da espiritualidade, contribuem mais para a nossa sociedade, para esse planeta, para o crescimento da raça humana, do que muitos outros que se dizem mais conectados espiritualmente. Muitos dentro do caminho de despertar espiritual acabam se afastando de lugares, cortando laços, evitando certos relacionamentos, e isso é algo extremamente comum, porque se está expandindo a própria consciência, está revendo os próprios hábitos. Então é natural que mude a forma de lidar consigo mesmo, a forma de lidar com os outros, e é natural que se perceba que nesse novo ser, nessa nova consciência, certas coisas não cabem mais. É preciso trazer um processo de reforma e executar ela no próprio dia a dia, na própria vida. Então, se estamos contribuindo para o processo de crescimento do nosso espírito, desse corpo, dessa raça humana, desse planeta, a batalha de olhar para a gente, a batalha de olhar para o nosso irmão, a batalha de principalmente conseguir absorver tudo isso num centro de consciência amorosa, acolhedora. Já dizia nosso Mestre Jesus, um caminho de conexão ao nosso espírito, um caminho de conexão à nossa verdade, no portal do nosso coração. Aqui mora a verdadeira natureza de ser quem realmente somos, da expressão do nosso espírito. Então, quando a gente consegue ter a visão de acolhimento, consegue ter uma conexão espiritual verdadeira, nós nos centramos neste centro de consciência. E a partir daqui a gente consegue enfrentar a vida, enfrentar a nós mesmos com coerência, dentro de um despertar espiritual, no qual eu acredito que é o mais verdadeiro. Sai um pouco daqui e vem para cá. Essa é uma experiência pessoal que eu tive em consagrações de medicina de ayahuasca, onde a abuela professora me dizia várias vezes, várias consagrações: escuta o teu coração, meu filho. Tudo o que você vive nessa terra precisa encontrar caminho no divino, e esse caminho é o caminho do teu coração. Tudo faz sentido no momento que você consegue se conectar com essa energia. Ali tudo se revela. E esse é o caminho de favor divino que o teu Espírito presta nesta obra. Então, eu levo isso muito comigo, aonde principalmente nos trabalhos de medicina, sem acolhimento verdadeiro, sem energia amorosa, e eu não digo isso só para os trabalhos xamânicos, os trabalhos de medicina, mas nos trabalhos de todas as doutrinas espirituais. Se aquilo não ressoa verdadeiramente no teu coração, se você não consegue encontrar a fonte de amor que traga empatia, que traga acolhimento e que se direcione aqui, não é um caminho verdadeiro que te leva a entendimento, que te leva a boas colheitas. O que é plantado com o coração é colhido com o coração. E esse é um caminho mais verdadeiro e mais puro que eu acredito dentro do caminho espiritual. Aquilo que nasce da essência do Espírito e que faz morada aqui, nesse centro. Então tudo aquilo que a gente vive no caminho da vida, toda aquela percepção nova que nós temos de nós mesmos, todo aquele novo entendimento, quando a gente começa a fazer um autoestudo, são despertar de consciência. Só que um despertar de consciência, ele não é nada se aquilo não for colocado em prática na própria vida. Se o processo da reforma íntima não for realizado, né? É onde não pode haver a fuga, ou então ficar morando dentro da zona de conforto. É preciso contribuir, claro, sem radicalismo, cada qual no seu ritmo, no seu tempo, no seu entendimento, respeitando o seu próprio processo. Mas é preciso ter essa consciência de que não se pode fugir do problema. Você tem que enfrentar o problema e resolver o problema. Dentro dos caminhos de cura, nós costumamos dizer assim:
Não existe nenhum processo de cura sem um processo de mudança. Se alguém sofre de azia, queimação no estômago e reclama disso, nós vamos realizar um estudo. Ok, identificamos aqui que você está consumindo café preto e comendo bolo frito todos os dias. E provavelmente essa é a causa da tua azia, do teu desconforto estomacal. Para que você cure esse problema, você precisa parar de tomar o café preto e comer o bolo frito. Aí então a pessoa diz, não posso, não vou parar de comer o meu bolo e meu café porque eu adoro, todos os dias eu amo fazer isso. Eu prefiro ficar com a azia. Assim, tudo bem, é uma questão de escolha, tá tudo certo. Mas não vai curar. Se não mudar, se não trazer a consciência, não vai trazer a cura. E esse é o processo de despertar. Esse é o processo de se perceber. É o processo de encontrar algumas respostas que por vezes estão aqui, debaixo do nosso nariz. A gente está vivendo, não está se dando conta dos próprios condicionamentos, das próprias crenças que estão aqui programadas nesse ser, e estão ali se repetindo, e você não sabe por que certas coisas não acontecem, porque certas coisas não se desenvolvem, por que você não consegue dar certo no relacionamento, por que você não consegue dar certo dentro do teu processo profissional, porque a espiritualidade ela não está presente na tua vida, você não sente mais ela, você duvida, você questiona, porque afinal de contas o que é a espiritualidade para você? O que está programado aí dentro da tua mente que é ser um ser espiritual? O que está programado na tua mente que é Matrix, o que é despertar? Que tanto os guias, os mestres, mentores e seres estelares nos trazem nos céus e dizem, olha meu filho, minha filha, tá aqui, observa, olha, escuta. Então não é se conectar com esses seres, não é se conectar com a espiritualidade, mas é ouvir realmente, absorver e aí então executar aquilo. Não adianta fazer um curso, aprender um monte de coisa e não usar nada para minha vida. Não adianta saber um monte de coisa, isso, aquilo, saber decodificar toda a vida na Terra, se eu não contribuir para nada dentro dela. Vamos começar a trazer um pouquinho assim de humildade, achar que a gente sabe de tudo, de todas as coisas, porque a gente não sabe. Estamos aprendendo sobre tudo, todas as coisas, um pouquinho de cada vez. Alguns sabem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas ninguém sabe de mais que não tenha nada para aprender. E ninguém sabe de menos também que não tenha nada para ensinar. Pode ter certeza disso. Humildade em olhar para o irmão, olhar para a irmã e, quem já não passou aquilo que o outro está passando um dia? Sabe, sente aqui. Se não passou, tem uma empatia de olhar para aquilo e tentar se colocar naquele lugar. Nem todo mundo olha para a mesma situação do mesmo jeito. Cada um tem um jeito de ser, de viver, de perceber, ter uma consciência habitando. Então é preciso também ter esse discernimento, ter essa empatia, esse acolhimento, que não vem daqui, vem daqui, não vem nem do lado de baixo, vem daqui. Esse é o centro, nosso centro. E se a gente segue o centro, segue o caminho do meio, a gente entra nessa consciência. E essa consciência, dentro da minha percepção, é a consciência de estar desperto. É a consciência de autoexame, daquele que não pega todas as coisas. Estou sentindo, estou pensando. Não é nada disso que está pensando, nem do que está sentindo, mas você é aquele que está observando isso. Está observando todas as coisas. Está conseguindo olhar para si mesmo fora de si. E quando você está pensando, sentindo, alguém está ouvindo, alguém está sentindo, alguém está percebendo. É conversar com essa consciência. Entender que, não é isso aqui, isso não está limitado só a isso aqui. Não é só essa matéria aqui, tem um espírito que está habitando aqui dentro também. É conexão com esse espírito. E a partir daí, você consegue fazer o teu processo de transformação, o teu processo de conscientização. Sem fugir, enfrentando. Dia após dia, um pouquinho de cada vez, você vai fazendo o teu processo. Não se preocupa não tenta resolver tudo de uma vez só. Vai no teu tempo, vai com calma, vai assim, hoje eu vou olhar para isso, amanhã eu vou olhar para aquilo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Aceitar também, entender as imperfeições e trabalhar para melhorar elas. Abraçar as sombras, olhar para essas sombras, faz parte de ti. Se tu não abraçar isso,
Não é só good vibes, gratiluz, namastê, espiritualidade. Quem começa a olhar para a espiritualidade, ou começa a ver coisa, ou você vai ver coisa. Você vai ver coisa, meu irmão, minha irmã. E aí vai querer fugir, vai querer tirar da zona de conforto. Muitas pessoas dizem assim, você começa a entrar num processo de despertar espiritual e muita coisa ruim começa a acontecer na tua vida. Não, não é isso. Não é coisa ruim que começa a acontecer na tua vida. É só, na verdade, uma nova frequência que você está entrando. Você está começando a perceber que, na verdade, certas coisas não te servem mais. A tua própria energia que está começando ao teu redor se transmutar. Certas coisas, certos ambientes, certas pessoas já não vão mais participar. A tua consciência já não está mais ali. Então não é coisa ruim acontecendo, é a coisa ruim saindo. Tem processos de purgas, né, que a gente tem nas peias, nas medicinas, nos trabalhos xamânicos. Não é que você está passando mal, não. Você só está tirando o mal para fora. Está passando mal de ti. Tá deixando o passado, deixando ir embora. Então, esse é o processo de despertar, meus irmãos. Dentro da minha reflexão, do meu entendimento, da minha visão, que não é nenhuma verdade e que está aberta a novos entendimentos, que está aberto a ressignificação a todo instante. É isso que eu tinha para falar sobre despertar espiritual. Historinha. Arrou. Espero que tenha contribuído para você. Se você gosta de conteúdos como esse, espiritualidade, xamanismo, autoconhecimento, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda muito para o nosso crescimento, para a expansão desse trabalho. Te desejo boa vida, boa jornada. Arro! Namastê!